Acho que vai. Vamos iniciar a aula de hoje, vamos torcer para que dê tudo certinho, que a gente consiga gravar, fazer a gravação da aula, tá? Principalmente o pessoal poder ouvir depois, né? Tem bastante gente que tem aula, tem compromisso, tá? Nós estamos estudando o livro, né? Código de Umbanda, e no capítulo 4 do livro 2, é um livro bem extenso, tem muitas, né, muitas informações, é bastante coisa, é bem profunda até, tem algumas, até só para vocês terem uma ideia, gente, tem assunto nesse livro, eu até mencionei na semana passada sobre as horas sagradas, está tendo uma palestra essa semana, em um desses pais de santo mais youtuber aí, que está falando sobre as horas sagradas, e não é uma informação tão fácil de achar nas obras do Rubens Saraceni e nem em outras, tá? Mas tem nesse livro, inclusive foi no capítulo anterior, nos capítulos anteriores aí que a gente falou, né? Comentou sobre as horas sagradas. Tá? Então, vocês, quem quiser se aprofundar mais, olhar, ou tem coisa que tem que decorar, na verdade, olhar lá para buscar informação, mas pelo menos vocês sabem onde tem, né, essa informação. E hoje a gente vai continuar falando sobre os tronos divinos. Essa parte nesse capítulo 4 eu achei muito legal, porque ele vai explicando algumas coisas sobre as divindades. A gente falou sobre os orixás, que os orixás são aquelas vibrações iniciais, originais, tá? Que são como se fossem a expressão ou expressões, qualidades diretas de Deus. E aí, gente, essas qualidades de Deus, essas vibrações que são os orixás, eles vão se dividindo e se assentando, se estabelecendo na criação. Quando eu digo na criação, é em tudo, né? Tanto no nosso planeta, como em outros planetas, em outras dimensões, no plano espiritual, no plano material, esses orixás, eles são assentados. E quando a gente fala que os orixás são assentados, é porque eles se estabelecem em tronos, entendeu? Olha que bacana. Quem já começou a ler a obra de Rubens Saraceni vai ver que em muitos livros ele fala em tronos. Fala trono, eu imaginava uma cadeirona, sabe, assim, um trono, tipo rainha, rei, alguma coisa assim, mas os tronos, na verdade, eles são o quê? Eles são assentamentos, são onde se estabelecem, né, as vibrações desses orixás, porque elas precisam ser imantadas, elas precisam ser adaptadas para a Terra, para o nosso planeta, para poder espalhar suas vibrações. Né? Então, existe toda uma classe de seres divinos, tá? E isso não é só dentro da Umbanda, é muito bacana. Por quê? Ele fala dos tronos de Deus, são as formas em que os orixás são assentados, ou seja, são a forma com que eles começam a vibrar na criação aqui no nosso planeta. Mas existem várias formas de divindades, aí já assim, que vão se hierarquizando, tá? E tem uma série que talvez vocês até conheçam, né? Que a Bíblia fala, os católicos têm aquela classificação angelical. Esse é um assunto, gente, que eu precisei ir lá, né? Fazer uma colinha, olhar. Não é o nosso foco, não é o nosso enfoque, porque aqui a gente estuda Umbanda. Mas o fato de a gente estudar Umbanda não quer dizer que aquilo está errado. A Umbanda é sempre inclusiva, lembrem. Mas aquela classificação que os católicos fazem de anjos, querubins, serafins, tronos, é uma das classificações, né, arcanjos, aquilo lá existe. E existe na Umbanda também. Por que existe na Umbanda? Porque aquela classificação são de espíritos superiores. São classificações de divindades, de formas, são na verdade não espíritos, são formas de manifestação de Deus, não necessariamente espíritos. E existem. Então até o Rubens Saraceni traz, olha que bacana. Só para a gente ter uma ideia, ele fala que nessas hierarquias divinas, os querubins, eles são as divindades que regem os gênios.
Ai, cadê o Edmar? Ela está ali. Madrinha professora. Ele me chama de madrinha professora. Madrinha professora, deu um nó na minha cabeça agora. O que é isso? Querubim que rege gênio? É isso mesmo. Se eu não estiver ouvindo, gente, entra e sai de novo, daí eu sou melhor, tá? Mas o que acontece? Os querubins, eles são uma classe angelical, são formas de anjos, né? São classificações dessas divindades e eles têm incumbência, eles são encarregados, tá? Dos gênios. Existe gênio? Ai, Jesus, não é só lá no Aladim? Não, gente. A criação divina, ela é tão múltipla, que muitos daqueles seres que a gente acha que são mitológicos, muitos daqueles seres que a gente acha que são fantasiosos, na verdade, eles existem, tá? Lógico que nós não vemos, não conversamos com eles, não interagimos hoje com eles, tá? Mas eles são seres que existem. Então, inclusive, um dos livros, tem até o livro do Rubens Saraceni, que é A Magia Divina dos Gênios. É bem curtinho, é um livro até bonitinho, simples. Ele explica os gênios de cada elemento. Então, tem os gênios do fogo, os gênios da água, os gênios do ar, os gênios da terra. E ele descreve os gênios, gente, são criaturas muito legais, muito diferentes. Tá? Fala da característica deles, tem alguns outros livros que também falam, tá? E da atuação, como oferendar os gênios, né? Porque são criaturas de uma outra natureza, tá? Mas é muito legal. E os querubins são os tutores, vamos dizer assim, dos gênios. Então, ele vai descrevendo, ó, os arcanjos, que é uma outra categoria de divindade, tá? Formam uma hierarquia que cuida do equilíbrio entre os planetas. Olha isso, os arcanjos cuidam do equilíbrio entre os planetas e cada dimensão que existe dentro dos planetas. E os tronos, que é uma outra classificação dessa que tem também na Bíblia, que os católicos usam, eles formam a hierarquia dos orixás e cuidam das evoluções, tá? E aí, só para a gente ter uma ideia, isso na verdade é um assunto que eu vou ter que buscar mais informação para eu poder ter mais detalhes, não só para vocês, como para mim também, tá? Porque esse é um assunto, essa classificação das divindades, né? Os arcanjos, serafins, querubins, é um assunto que eu não domino, é muito católico ainda para mim, né? Eu não tenho tanta informação, mas por que eu vou ter que estudar isso? Porque há um tempo, acho que foi até ano passado, bastante tempo atrás, eu vi dentro do terreiro, tá? Um ser desse. E eu fiquei louca, porque era um anjo gigante, tá? Devia ter, sei lá, 3, 4 metros de altura, com aquelas asas gigantescas. E eu vi aquilo, eu estava incorporada, a preta velha, para variar, me acalmou, né? Ela falou assim, ó, eu estava com um consulente, aí a preta velha falou pro consulente, falou, ó, a menina tá vendo aqui o seu guardião e ela tá assustando, é que ela não entende nada de anjo. Então, eu vou conversar com você porque ela não entende. Deixa ela fora, que era para eu ficar fora. Ela falou isso para mim. Fica fora disso que você não entende. Eu não entendo mesmo. Mas quando eu vi aquele anjão daquele tamanho, com aquelas asas, com aquela espada assim, gente, eu falei, gente do céu, o que é isso, meu Deus do céu? Eu fiquei doidinha, eu falei, acho que eu tô impressionada. E o consulente realmente falou, não, eu tenho um guardião, assim, eu tenho essa conexão com os anjos e tal, mas tinha um anjo com ele. Eu fiquei assim, muito legal. E eu falei assim, acho que eu exagerei, né? Não é possível que era daquele jeito. Aí veio, nessa semana, uma outra médium, a mesma pessoa estava na consulência, né, dessa vez, e uma outra médium da casa veio esse final de semana e descreveu exatamente o que ela também tinha visto. Ah, então veio com ele. Ele tem essa pessoa tem uma afinidade com essa classificação de guardiões, com esses anjos, e ele tem uma relação direta com eles e possivelmente tem esse anjo que acompanha ele, e é gigante, é enorme. Então, quando vê, você fica, assim, assustada justamente pelo tamanho. Então, esses tipos de guardiões, né, que são essas outras classificações,
eles estão muito presentes. É que a gente não incorpora anjo, tá, gente? Não é assim. Porque a gente começa a falar, o povo já vai querer incorporar querubim, incorporar arcanjo. Isso não são entidades, não são entidades de incorporação de trabalho. Eles trabalham aqui com a gente, em outras esferas superiores, mas eles têm uma outra função. E às vezes nos acompanha, às vezes nos rege, né? Tem essa função também. Eu não sei quem é você, quem sou eu, né? Do lado de lá. Qual o tipo de ligação que a gente tem com essas outras formas, né? De proteção, de mestres, de regentes. Então, isso é muito legal. Ele fala... Aí, uma outra coisa, continuando. Ele fala, inclusive, da atuação dessas divindades em faixas vibratórias, tanto da matéria como a faixa que ele chama de invisível, que seria o mundo material. Na verdade, gente, tudo no universo é energia. Mas a energia que ela é condensada, nós conseguimos perceber. E a gente chama de matéria, classifica como matéria. Agora, a energia que não é condensada, ela é mais sutil perto da nossa, a gente chama de mundo invisível, ou mundo espiritual, mundo imaterial. Mas, na verdade, o nosso mundo material e espiritual, eles são a mesma dimensão, né? São a mesma coisa, só que estão em faixas vibratórias diferentes. Uma mais densa, mais condensada, por isso que a gente consegue pegar e tocar, e a outra mais sutil, que é a faixa do plano espiritual, que a gente não consegue perceber em sua totalidade. Os médios, qual que é a capacidade maior do médium? É perceber um plano que vai além, mais sutil do que esse que a gente está. Ou seja, o médium é aquele que percebe além da matéria. É simples assim, em várias formas, em vários níveis dessa percepção e interação, né? Então, tanto que o Rubens Saraceni, ele vai tratando aqui da sensibilidade. Ele fala que, assim, a mediunidade, ela é uma forma de sensibilidade, que é uma faculdade, que é tanto do corpo físico como espiritual, tá? Então, ele fala, isso é importante a gente tratar, porque a mediunidade, como sensibilidade e percepção, ela não é só do corpo físico. Para e pensa agora. Então, eu morro e continuo médium? Ai, que lasqueira! Não me livro desse trem nunca. Gente, na verdade porque a gente, vamos supor, morre, tá? Você continua médium, mas você não vai conversar com o morto, que você já está morto, né, gente? Mas você vai fazer o quê? A tua sensibilidade mediúnica vai te permitir ter sensações diferenciadas também no plano espiritual. Entendeu? Pode falar, mãe. Pode falar, peraí. Deixa eu tirar o mudo aqui de você. Espera aí que você não está sendo ouvida. Se você não clicar no microfoninho, a gente não consegue te ouvir. Não. Espera aí que eu dou um jeito. Entendeu? Então, você continua. É isso que ele está falando. Espera aí que eu já tiro aqui. Ixi. Depois você faz a pergunta, que eu não estou conseguindo tirar o microfone, tá? Não estou conseguindo clicar. Tem que clicar aí no microfoninho. Mas a gente continua médium. Agora está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Não tem incorporação para o lado de lá? Tem. Tem incorporação também, tá? Até, assim, nesse ponto aqui, ele não dá muitos detalhes, tá? Mas por que eu tô falando que tem? Tem outros livros dele que ele conta esses episódios, não é bem uma incorporação, tá? Porque daí é perispírito com perispírito, né? Mas não é a mesma forma de incorporação que a gente tem aqui, que aqui o que a gente está em corpo físico, aproxima
o perispírito de outro espírito e se conecta com os nossos chakras. Essa é a incorporação que acontece no terreiro, no centro espírita, que acontece aqui no plano material. Lá eu tenho um perispírito que estende cordões, que se fixa com outro perispírito e consegue sentir, levar energia, pegar energia. Então, é uma outra forma, não é bem uma incorporação, mas existe também essa faculdade. E essa faculdade também tem que ser desenvolvida do lado de lá. Não é assim, você morre e você vai tendo superpoderes. Tudo tem que ser aprendido, tá? Então, o que que acontece? Tem várias, por isso que eu sempre peço, leiam os romances, porque vocês vão conseguindo visualizar essas situações. Então, tem uma que ele morre, e ele tinha muitos, era um pai de santo, era um babalorixá, que eles chamam, e ele morreu, e ele falou assim, mas ele era médium, pai de santo, tal, e ele tem que aprender uma série de coisas, pega livro, né, tem tutores, para ele conseguir desenvolver essas habilidades do lado de lá, né? Não é automático, morreu, eu já estou aqui atravessando parede, voando, levitando. Não, gente, tudo isso tem que ser aprendido, né, do lado de lá. Então, isso é muito bacana. E ele vai falando exatamente isso, que ele faz dos nossos recursos, que são físicos e suprafísicos, né? Mas isso é um recurso, na verdade, a mediunidade, ele fala que é um recurso da própria consciência, olha isso, por isso que não morre com a gente. Pois um ser, se ele é sensível, né? Tanto quando ele está consciente ou consciente, ele é sensível, ele carrega enquanto tiver consciência, tá? Tudo que é desconhecido, tudo que nos é desconhecido escapa à nossa sensibilidade, à nossa capacidade de interpretação, que é a faculdade da nossa mente, o órgão imaterial da nossa consciência. Então, ele vai falando como que a gente se guia. Quando a gente está consciente, a gente é guiado pelos instintos básicos. Quando a gente está ao contrário, quando a gente está inconsciente, é os instintos básicos. Quando a gente está consciente, a gente é guiado pela mente. E essa mente interligada ao cérebro que nos faculta a especulação acerca da realidade, tangível e intangível. Então, ele trata essa capacidade mediúnica como uma capacidade do espírito que se manifesta de forma consciente e inconsciente. Não estou falando de médium consciente e inconsciente, estou falando da capacidade mediúnica, que ela acompanha o espírito, não só o corpo físico. Não faz nem sentido, né, gente? Pensa bem, a mediunidade, ela é algo que está ligado ao nosso senso extra-corporal, sensações que vão além do nosso corpo, que estão fora do nosso corpo. Como é que a mediunidade acompanha o corpo físico? Não faz nem sentido, se a gente for pela lógica, a mediunidade é algo que acompanha o nosso espírito. Lembra que lá que eu passei os vídeos para vocês do corpo físico, do corpo espiritual, perispírito, o corpo mental, lembra que vai dando as diferenças? Então, a mediunidade é algo que está dentro da nossa essência. É uma forma de manifestação extra, eu sinto, consigo interagir, perceber as energias, as coisas e as pessoas que estão além da matéria. Coisas também, tá? Aí ele vai continuando, tá? A gente vai voltar nesse assunto depois, tá? Ele fala do adorador dos orixás. No caso, somos nós, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas o adorador dos orixás diz que tem o seu orixá assentado. O que é ter o orixá assentado? Reunir elementos materiais que têm correspondência vibratória, energética e magnética com o trono daquele orixá. Assentar o orixá, né? Encontrar o fundamento dele, é colocar os elementos que têm correspondência. Vou explicar. Para eu assentar um orixá, eu tenho que trazer elementos
Ó, vamos assentar Oxalá. Estou falando de um assentamento simples, tá? Não estou falando de assentamento de casa, de trabalho, não é nada disso. Então, eu vou assentar o orixá na minha casa. Um assentamento de culto de lar, tá? Que a gente já falou, gente. O Jesus sempre fala, é acender a sua vela, tá? Mas eu trago elementos de Oxalá. Posso fazer isso em casa? Pode. Tem perigo? Baixa o santo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Você está se conectando com o orixá. Você não está evocando ninguém, tá? Então, quais são os elementos de Oxalá? Ah, eu peguei lá uma rosa branca, uma vela branca, tem um pouco de canjica, toma um banho de água de canjica, de água de arroz. São todos elementos de Oxalá. Tem uma pedra, um quartzo, né, cristalino, transparente. Todos esses elementos podem fazer parte do meu assentamento, estou falando do assentamento pessoal ali de dentro de casa. Isso você não precisa deixar fazer um congá, gente. Se for fazer um congá na tua casa, com elemento de todos os orixás, de todas as linhas, você vai ter que ter um quarto dentro da tua casa. Então, não é isso. Estou falando de culto. Não tem evangelho no lar? Os espíritas não fazem evangelho no lar? Nós também precisamos ter essa prática do culto ao orixá em casa. E não é elaborado. Não é ficar espiritando, tá, gente? O bandista tem aquela... Ai, tem que ficar lá recebendo, e recebe, não recebe. Para. A conexão com o orixá, ela começa em casa. Se desenvolve em casa. No silêncio, na tranquilidade, tá? Então, você quer se conectar com o orixá. Ah, então eu vou lá. Já passei tabelinha para vocês dos dias, então eu vou lá no dia do orixá. Se quiser também, se quiser acender em outro dia, não tem problema, tá? Então eu vou, ela na sexta-feira, então eu vou na sexta-feira, que é o dia de Oxalá. Eu pego uma vela branca, pego um pouquinho de canjica branca, pego um pouquinho de, né, se tiver, né, de água de arroz, um copinho de água, tenho aqui o meu cristalzinho. Hoje eu vou me conectar com Oxalá. E aí eu estou fazendo o quê? É um assentamento. O que é assentar? É trazer os elementos para perto de você. Entende? Isso é um assentamento caseiro para o culto coletivo. Todos podem e devem fazer. Para ter essa relação mais íntima com o orixá. Eu fui percebendo isso, gente, de uma maneira assim, muito intuitiva, tá? Mas eu via que certos orixás, por exemplo, eu não tinha assim uma ligação muito profunda com o Oxum, sabe? O Oxum para mim era uma coisa meio distante, tal. Mesmo associando com Nossa Senhora, era uma coisa assim meio como orixá, eu ficava, era meio, sabe, assim, para mim era Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí um dia eu falei até para a Célia, faz muito tempo isso. Falei, Célia, vamos fazer uma oferenda para Oxum. Nós vamos fazer, vai ser durante a gira, vai ser, eu e você vamos preparar. Era lá na casa do padrinho ainda. Padrinho, você permite que a gente faça a oferenda? Sim, permito. Aí ele foi lá, permitiu, a gente foi, preparou. Ai, gente, a comida de Oxum é a comida mais... Ai, Deus me livre, foi a única comida que me deu muita tentação de comer na coroação, porque eu queria muito comer aquilo, que é aquele camarão, tá? Aquele feijão fradinho, com dendê na cebola, com aquele camarão fritinho, aquilo cheira muito bem. Então, a gente fez tudo bonitinho, e fez no dia da gira, no momento que fosse chamar o Oxum, e a gente fez. E foi tão lindo, a gente se sentiu tão bem, e ali eu comecei a me sentir mais ligada com o Oxum. E aí eu comecei a fazer isso, a gente fez uma vez, fez com um outro, foi. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei, nós vamos fazer em casa também. Aí o Gustavo começou a fazer em casa. Como que a gente faz em casa? Como, né, o dia a dia, aquela correria e tudo mais, e criança e tal, a gente faz de uma maneira bem simples, e é menos, tem que fazer mais, a gente vai se esforçando. Mas a gente faz no dia do orixá sincretizado, é sincretizado, claro, né? Mas no dia sincretizado daquele orixá, a gente faz o culto em casa, independente de ter no terreiro ou não, a gente faz o nosso. Como que é o culto? Os elementos do orixá, a cor da vela,
Se a gente souber o ponto, né, a mandala riscada, já dei o livro para vocês, que tem os pontos do orixá coletivo, é simples, não é nada, né? Aquele você pode riscar em casa, não tem problema, porque aquele é o ponto genérico do orixá, é só para ele vibrar na tua casa, para você ativar. Vai lá, a gente risca o ponto, coloca a vela, coloca os elementos que a gente tem em casa, tá? Referente àquele orixá, às vezes é uma fruta, uma semente, é uma pedra, a gente faz e faz uma oração, reza, canta alguns pontos, 2, 3 pontos, né? Daquele orixá, fica ali na frente do congá, fazendo vibração, fazendo mentalização, enquanto está cantando esses pontos, e todas as vezes a gente sente, aí você sente, eu sinto em casa, é simples, mas a gente sente aquela, sabe, aquela vibração, aquela imantação, e sempre foi muito simples, mas muito gostoso, e a gente começou a fazer disso uma prática. Às vezes eu mando foto, ó, tanto que todo esse período de pandemia que a gente não foi, eu fiz todas, né, as firmezas em casa, de todos os orixás, de todos os dias, fazia firmeza no sábado, né? E isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, sem risco. Não é para incorporar, gente. Vocês estão entendendo a diferença? Como que você se liga com o orixá? Conhecendo. Como é que você vai conhecer a aproximação? A energia. É com a vivência. E uma vez por semana só no terreiro é pouco. Entende? A partir daí eu fui me ligando cada vez mais com o Oxum, fui. A prática e a visitação, entende? Visitando, ela me visitando, o tempo inteiro aquilo me fez mais conexa com o Oxum. Entende? Então a gente vai fazendo isso. Isso são práticas que a gente vai fazendo. Ele está falando de assentamento, aí tem, lógico, gente. Tem os assentamentos, quando fala de assentar, é de sentar no trono. Então, orixá, os orixás foram assentados no nosso planeta para vibrar por tudo e por todos. Mas eu tenho, na verdade, né, uma casa, toda a tenda, né, o terreiro de Umbanda, ele tem que ter os seus assentamentos. O que são assentamentos? Trazer os elementos fixados naquele ambiente. E os assentamentos vão depender do dirigente, de quem é o líder espiritual da casa, quais são os mentores da casa. Então, primeiro, então a casa, por exemplo, a casa lá da minha madrinha era uma casa de Yansan, a casa que o Jesuel, né? Ele é filho de Iemanjá. Então, ele tem um assentamento, ele tem a tenda, tem aquele assentamento de Iemanjá. Não pergunte, porque eu não vi, não sei, não fico especulando do padrinho também, tá? Mas deve ter um assentamento específico lá para Iemanjá, tá? Depois, olha isso que profundo, tá? Foi pedido, Ogum veio e entregou a arma, Yansan veio e entregou a arma. Ele falou, agora nós estamos a serviço desta casa também. Então, se estabeleceu, se assentou também a regência daqueles orixás. Em segundo plano. Por que é segundo plano? Porque o chefe é o Jesuel, os seus guias e os seus orixás de cabeça. Entende? Mas aquilo, hoje Yansan e Ogum também estão ligados, relacionados à casa. Aí eu vou assentar quem? Isso é assentar. Eu pego os elementos e coloco. Tem várias formas de fazer esses assentamentos, tá? Então, eu falei do assentamento do orixá na terra, que é uma coisa, né, mais genérica, e eu sei que vocês vão perguntar desses assentamentos, tá? Que tem os assentamentos para a casa. Tem o assentamento para o guia, tem assentamento para o médium. Tudo isso são trabalhos que são feitos dentro da casa, tá? Até nos capítulos anteriores, fala das horas, das coisas, mas é só para vocês entenderem. Então, eu posso fazer um assentamento na minha casa? Pode. Esse assentamento vai ser assentado o quê? Não é um assentamento de terreiro, tua casa não vai virar um terreiro, não é um assentamento do terreiro. É um assentamento da energia do orixá na tua vida, na tua casa, na tua família, entende? Isso que é firmar. Pode ser uma vela, né? Lógico que a gente precisa e quer sempre enriquecer cada vez mais. Entende? Deixa eu só aqui. Vocês gostaram, né, dessa pergunta.
Mas o espírito já tem essa faculdade. Esquece o que já aprendeu? Exemplo, terá que aprender novamente? Gente, voltando no assunto então. O espírito esquece. Esquece. Você esquece tudo que você aprendeu? Por que você viu aqui e falou, isso eu gostei, isso eu conheço, isso faz sentido para mim? Porque em algum momento você já aprendeu alguma coisa sobre isso. Entende? A gente esquece, a gente acha que a gente esquece tudo quando encarna. A gente esquece os detalhes, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, isso é detalhe, tá? Se foi rico, se foi pobre, se foi preto, se foi branco, isso daí a gente esquece. Agora, as coisas que a gente aprende com o espírito, a gente não esquece. A gente não esquece a energia das pessoas que a gente ama ou que a gente odeia. Né? Porque a gente bate o olho na pessoa, você fala, nossa, você não lembra como, nem quando, mas você ama, ou então ao contrário. Então, assim, você esquece esse detalhe, mas você não esquece tudo. Com a mediunidade é bem parecido. Você esquece, mas você não esquece tudo. Fica, sabe aquilo que o seu espírito aprende, que você incorpora de verdade, aquilo te acompanha por todas as suas vivências. Às vezes, dependendo da sua vida, fica um pouco mais ou um pouco menos adormecido talentos do nosso espírito, tá? Então, isso é uma coisa que eu já estudava no kardecismo, tá? Quando eu vim para a Umbanda, isso acabou, na verdade, para mim ficou um pouco mais explicado, porque, na verdade, o esquecimento, né, da reencarnação, ele serve para a gente parar com os detalhes. O que o espírito aprende, senão como é que a gente ia evoluir se o espírito não aprendesse? Entendeu? Senão morri, esqueci tudo, pronto, volto do zero, a gente ia ficar para frente e para trás, para frente e para trás. Né? O que o espírito aprende durante aquela encarnação, o que ele incorpora no seu espírito imortal, aquilo você não desaprende mais, você lembra por todas as suas vidas. Entende? Muito importante isso. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Foi Mar... Por quê? Uma outra coisa, eu fiz regressão e li depois alguns livros que tratam de regressão, e na regressão, mesmo sem ter nada a ver com banda, com kardecismo, nada disso, o ensinamento é o mesmo. Nas regressões, o que é o teu espírito, o final, o resumo daquela vida, qual que é? O que eu aprendi? Eu me senti assim, eu aprendi isso, aprendi aquilo, entendeu? É daí que vem essa sensação. Então são as sensações, as emoções que nós aprendemos, isso se torna parte imortal. Então, o que a mediunidade te traz hoje, você pode esquecer o detalhe, gente. Sei lá, na próxima vez que eu encarnar, você vai ter a Umbanda vai estar tão louca que vai ser lá na Sapucaí, porque o jeito que o povo caminha aqui, o negócio tá feio. Até vi Pombagira até com saia de LED, para vocês terem uma ideia. Então, o negócio tá tão descambado que eu não sei para onde. Próxima vez que eu encarnar, talvez, sei lá, né? Não sei. Vou vir num ritual xamânico, não sei. Mas a forma talvez seja diferente, mas a mediunidade em si, provavelmente hoje eu vou ter aquela fluidez, não para incorporar, gente, mas fluidez em relação à aceitação da mediunidade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, tá? Mas adolescente, assim... Só para vocês terem uma ideia com esse negócio da mediunidade, a gente nasce com... Pode até não nascer, assim, um médium... A forma que a mediunidade vai ser desenvolvida, ela pode variar muito. Eu posso ser evangélica, ser médium, desenvolver mediunidade dentro das igrejas... Igreja pentecostal, não tem problema nenhum, né? Existe muitas formas. Mas, quando eu era, assim, adolescente, uns 15, 16 anos... Eu me lembro, foi um sonho muito forte que eu tive. Eu estava dando uma comunicação. Eu já era espírita, já era kardecista, né? Desde os 12 anos, mais ou menos, 11, 12. Mas eu sonhei que eu estava dando uma comunicação. Eu estava numa casa, só que não tinha nada a ver com o centro espírita, tá? Eu estava numa casa, sentada numa mesa, e eu falava, e o espírito que falava por meu intermédio... Só para vocês terem uma ideia com esse negócio da mediunidade,
a gente nasce com, pode até não nascer, assim, um médio, a forma que a mediunidade vai ser desenvolvida, ela pode variar muito. Eu posso ser evangélica, ser médio, desenvolver mediunidade dentro das igrejas, igreja pentecostal, não tem problema nenhum, né? Existe muitas formas. Mas, quando eu era, assim, adolescente, uns 15, 16 anos, eu me lembro, foi um sonho muito forte que eu tive, eu estava dando uma comunicação, né? Eu já era espírita, já era kardecista, né? Desde os 12 anos, mais ou menos, 11, 12, mas eu sonhei que eu estava dando uma comunicação, eu estava numa casa, só que não tinha nada a ver com ser do espírito, tá? Eu estava numa casa, sentada numa mesa, e eu falava, e o espírito que falava por meu intermédio